Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro FGAA da FG/A. E por que iremos falar dele? Exatamente porque ele ficou aqui em primeiro lugar empatado com o Vigia. Ah, e qual foi o critério que você usou, Adriano, para desempatar aqui? Foi o seguinte: último vídeo do Vigia lançado aqui no canal, 116 views. Último vídeo do FGA lançado no canal, 629 views. Sempre é mais importante focar no número de views e por isso, meu amigo, já chegue junto, já deixe o seu like, já se inscreva no canal, já comente aqui no vídeo que a gente consegue engajar mais e o vídeo mostrado para mais pessoas e não vai dar uma quantidade tão baixa assim de views como aconteceu com o Vigia nesse nosso último vídeo, e é por isso que a gente está fazendo esse vídeo do FGAA. Então vem comigo, vem. Então o valor atual da cota do FGAA é R$ 9,63 e nas últimas 52 semanas ele bateu uma mínima de R$ 9,48, ou seja, não muito distante desses 9,63, e uma máxima estúpida de R$ 10,90. E sim, meus amigos, não achem que está errado não, está corretíssimo aqui. O dividend yield anualizado do FGA é 18,07, isso isento de imposto de renda, que é mais importante dizer, isento, você não paga nada, cai limpinho no seu bolso. E mesmo assim, com esse dividend yield estúpido, a valorização da cota teve um decréscimo, teve uma queda, teve uma perda de 6,14% nos últimos 12 meses. Aqui eu coloquei os últimos 5 anos exatamente porque o FGA está com pouco tempo de negociação da bolsa. Você vê aqui que ele começou a negociar na bolsa, pelo menos segundo o Status Invest, no início de janeiro de 2022. Lá no relatório não diz exatamente quando teve o IPO. Vários fundos mostram. O IPO aconteceu no mês de outubro, deve ter sido mais ou menos outubro ou novembro, e começou a aparecer aqui no Status Invest em janeiro de 2022. Não distribuiu em janeiro. A primeira distribuição dele foi em fevereiro de 2022. E a gente vê que a máxima dele foi exatamente aqui no dia 9 de maio de 2022, quando ele bateu, aqui mostra 10,90, é porque não é dos últimos 12 meses aqui, esse 11,50, esse 11,50 já tem mais de ano, foi bem aqui, ó, no dia 6 de julho, dentro dos últimos 12 meses, essa é a máxima dele, mas a máxima real foi aqui, ó, 11,50, nesse momento aqui, estava 16% acima do valor patrimonial, aqui o P sobre VP estava 1,14, ou seja, estava 14% acima do valor patrimonial, que também era muito caro, considerando que o FGAA é fundo exclusivamente CRA, então é 100% papel aqui, não tem nenhuma fazendinha aqui não. Aí você vê que começou a cair, ó, é tipo, começou a cair desde esse final aqui de julho e foi só caindo. Muitos fundos imobiliários e fiagros começaram a cair mais ou menos do finalzinho de outubro para novembro. Aqui não, ele já começou a cair de julho. A maioria dos fiagros e fundos imobiliários estavam crescendo a partir de julho, final de julho, começo de agosto, até novembro. Ele não, o movimento das cotas dele foi diferente. Enquanto a maioria estava crescendo entre agosto até o final de outubro e começou a cair no final de outubro, aqui não. Começou a cair em julho e aí ficou se mantendo aqui, nessa faixa aqui, ó, de 9 alto, 10 e pouco, e aí foi caindo. Olha aqui a mínima, exatamente no dia 12 de maio, ou seja, mês passado ele alcançou a mínima dele. Você vê que o valor patrimonial da cota é R$ 9,59, ou seja, o P sobre VP dele está 1, apenas 1. E se você olhar aqui no topo do lado direito, vou colocar um cardzinho, é o último relatório do FGAA, aquele que eu mostrei, 629, você vai ver todos os números daquele momento, que ele era outro momento, a gente vai ver, tá vendo o momento atual, antes daquele ali, eu acho que teve outro que eu mostrei, que o valor na cota estava no momento de 1,04, agora ele tá 1 apenas, ou seja, tá em um momento assim de queda, mas tá no preço bom, esse pode ser um momento bom de entrar no fundo, porque ele nem tá caro, nem tá barato. Muita gente não gosta de investir em fundo de papel quando ele tá com o P sobre VP acima de 1. Imagina naquela época que tava 1,16, 1,14, ninguém queria mesmo. Quem tem essa característica de não apostar em fundos de papel, apesar de ser fiagro e não ser fundo imobiliário. Então, quem não faz esse tipo de movimentação, não queria pegar naquele momento, mas agora tá 1. Então, pode ser um bom momento de compra, porque a tendência dele é que aumente. A tendência, a partir de agora, é que ele aumente e ganhe mais valor, e não perca valor. Apesar dele ter alcançado um valor aqui de 9,48, que estava abaixo do valor patrimonial, nesse momento estava realmente 0,99. A gente vê que o fundo, eu considero pequeno, porque ele tem apenas 326 milhões em carteira. Os fundos que eu considero de médio porte aqui de fiagro já estão na faixa de R$500 milhão, e os fundos grandes aqui são os que estão na faixa de R$1 bilhão. Esse fundo é um fundo pequeno, mas tem menores ainda em fiagro.
tem menores ainda em Fiagro. A gente vê que o número de cotistas é um número legal, 27.188 para um fundo que é novo, recente e pequeno, é um número bom de cotistas. A liquidez diária média do fundo é 1.074.000, ou seja, é uma boa liquidez diária do fundo, dá para vender tranquilamente e comprar tranquilamente cotas do fundo. O rendimento médio mensal realmente é bem alto, 14 centavos em média, e a gente vai ver que o último rendimento anunciado pelo fundo foi de 13 centavos, o que em termos de yield corresponde a 1,34%. E daqui a pouco a gente vai ver o relatório do mês de abril. O mês de abril, esse aqui é o do mês de maio. O mês de maio só vai sair provavelmente daqui uma semana, ou mais um pouquinho. Semana que vem vai sair os rendimentos desse mês de junho, que eles são anunciados dentro do mês e pagos dentro do próprio mês. Como eu falei, o primeiro dividendo distribuído pelo fundo foi aqui em fevereiro de 2022, foi apenas 9 centavos. A partir daí, ele começou a distribuir mais, 14 em março, depois 15, depois 15, uma pedrada aqui em junho, 18, depois 15, 15, 14, 14, 16, em dezembro foi 14, em janeiro agora desse ano 14 de novo, 14 em fevereiro, março 13, exatamente porque março são os rendimentos referentes aos valores recebidos em fevereiro, que teve menos dias úteis. Como o fundo é 100% atrelado ao CDI, há uma redução nos pagamentos feitos, quanto menos dias úteis afeta os rendimentos, então foi só 13 em março, tá aqui, em abril 14. Em maio agora 13 de novo, você tá vendo que ele tá variando aí entre 13 e 14. A maioria com certeza esperava que fosse 14 de novo, pode ter sido por isso que ele perdeu o valor, né? Pode ser por isso, porque muita gente já esperava de novo 14, e aí veio 13, e aí muita gente acabou começando a vender o fundo. Principais fatos relacionados ao fundo no mês de abril são o seguinte: cenário do açúcar e etanol bastante positivo, preços na máxima e déficit, ou seja, pouca oferta. Quanto menor a oferta, maior a tendência de aumento dos preços, se a demanda continuar estável. Por isso que os preços sobem. Aí ele fala da distribuição líquida em termos comparativos com CDI, no ano seria CDI mais 0,94%. Aí ele fala, nesse mês, o mês de abril que ele fala, mas como eu falei, né, isso aí foi pago em maio, 4,43 milhões distribuídos, o que deu 13 centavos por cota. Aqui é o velho e bom comentário do gestor. Aqui no começo, ele fala de uma questão de ambiente político, macroeconomia. Isso não é ligado diretamente ao fundo, então a gente vai pular essa parte. Se alguém quiser ler, dá uma pausa aí e lê. Agora, em relação ao que interessa pra gente, no âmbito setorial, ou seja, no agronegócio, o agro reforça o que já dissemos inúmeras vezes. O agro é anticíclico e antifragilidades. Como pode ser visto na seção anterior do relatório, estamos bastante otimistas com preços e produtividades de commodities, visto que o ambiente internacional tem ajudado bastante. Depois disso, eu acho interessante ler isso aqui. No mês de abril, que tem a ver realmente com o fundo, fechamos uma nova operação originada pelo time da FG/A. Será uma operação de carrego, é a estratégia de longo prazo do fundo, com bom prêmio para o fundo, como colocamos em outras cartas. Nosso objetivo continua sendo buscar boas oportunidades para os cotistas. Mesmo com o fundo 100% alocado, acho interessante ele falar 100% alocado, mas tem um valor em caixa. Quando vemos uma boa oportunidade, seja originada por nós ou por terceiro, podemos potencializar o giro de ativos, exatamente que ele também tem uma estratégia de giro, ou seja, ele pode vender aqueles ativos que estão nessa carteira de giro dele para comprar esses outros ativos que estão alocados em outra estratégia deles, como a de carrego, por exemplo. Voltando, mesmo com 100% alocado, quando vemos uma boa oportunidade, seja originada por nós ou por terceiro, podemos potencializar o giro de ativos da carteira e podemos também alavancar o fundo. Hoje nós temos 5,77% do fundo em operações compromissadas. Nesse mês, a gente está falando do mês de abril, lembrando que é o mês de abril, distribuímos 13 centavos aqui por cota de FGA11, utilizando a cota de fechamento da data com, antes do anúncio de dividendos, R$ 9,74, e os 18 dias úteis do mês de abril, isso equivale a 20,4% anualizado, ou CDI mais 5,94%, isento de imposto de renda. Isso aí é muito importante. Podemos afirmar que é um ótimo retorno quando comparado a fundos com risco de crédito. Aqui a gente vê como é que está a alocação dos ativos no mês de abril, mostra todos os ativos. Aqui fica um pouco confuso essa questão das cores, porque ele começa com verde, aí depois passa para cinza, quase preto, aí vai verde de novo e depois cinza. Eu acho que fica confuso isso aqui. O que a gente dá para saber é que essa WD, Alcoeste e Sonora, eu acho que são os maiores devedores, e a Ubifol também. Ubifol e também aqui a Jales. Eu acho que está mais ou menos em ordem, seria começando aqui 18, 11,6, 9,8, 9,6, 9,5. Apesar dessa confusão das cores, eu acho confuso aqui as cores. Então esses aqui
aqui são os 5 principais devedores do fundo. Totalizam quase 50% do fundo, os 5 juntos. Aqui a gente vê a questão da divisão da estratégia do fundo, mas a gente vê que é 100% CDI. É uma parte de CDI em caixa, uma parte de CDI na carteira que eles chamam de carrego, que é a estratégia de longo prazo, e 44% também em CDI nessa estratégia de giro. Aqui ele mostra todos os devedores do fundo, e a gente vê que todos os ativos são CRAs. E aqui mostra a estratégia de cada um dos ativos e mostra o devedor. Aqui mostra o nome dos devedores tudinho. A gente vê que tem uma coisa em IPCA, viu? Mas é tão pouco que ele desprezou. Equivale a apenas 1,5 da carteira. Ele nem cita ali que tem IPCA, mas tem uma coisa em IPCA. Mas é quase que desprezível esse valor de IPCA. E aqui do lado a gente vê o valor do percentual na carteira e o valor alocado em milhões. E também vê a duration aqui e as taxas. Todas as taxas aqui, que são a maioria CDI, como eu já falei para vocês. E a gente vê aqui também o valor em caixa. Aqui é o valor em caixa. Ele tem 13 milhões em caixa, ainda que equivale a 4,14% do patrimônio do fundo. Aqui eu vou deixando vocês pararem, se vocês quiserem ler. Aqui mostra cada um dos setores e também onde fica a localização e o tipo de estratégia de cada um dos devedores do fundo. Vocês vão dando uma pausa aí. Quem ainda não é inscrito no canal, meu amigo, se inscreva agora. Deixa aquele likezão. E aqui ele mostra cada um dos devedores de novo, só que um resumozinho de cada um dos devedores. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. É isso aí, valeu, até a próxima e...